paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar com você uma palavra que encontra-se em Efésios capítulo 6 e os versos, vamos ler a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quero compartilhar essa palavra contigo, mas antes eu quero te convidar a nós orarmos. Você que pode, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos nesse momento. Louvamos, Senhor, o teu nome, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos, Senhor, por este dia que o Senhor tem preparado, por esse momento, Senhor, que estamos reunidos em unidade, Senhor, de um modo virtual, mas em unidade nós estamos reunidos para celebrar o seu nome, para adorar, para clamar a Ti, para compartilhar uma mensagem, uma palavra que o Senhor tem direcionado às nossas vidas, aos nossos corações, crendo que a sua palavra ela é alimento para nossas vidas, crendo que a sua palavra ela é um rumo para nossos caminhos, é a direção, Senhor, qual nós devemos seguir. Nós pedimos que o Senhor nos traga o entendimento, nos traga a clareza, que possamos compreender, Senhor, a sua palavra, que possamos entender, Senhor, que possamos aplicá-la em nossas vidas, e crendo sim, Senhor, que o Senhor faz acontecer o resultado para o qual ela é enviada. Assim nós pedimos que através dessa mensagem, essa pessoa que está assistindo, essa pessoa que está acompanhando nesse momento, que o Senhor possa se manifestar, se revelar, falar com ela, trazer, Senhor, a sua paz. É o que nós cremos nesse momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra a qual nós acabamos de ler, ela nos fala que nós devemos tomar a armadura de Deus para que nós possamos resistir o dia mau. O dia mau, ele chega. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias que as pessoas andam inseguras, com medo, dias de pânico, dias de pavor, dias que as mensagens negativas, elas estão tomando conta, elas estão sobressaindo as mensagens positivas. As mensagens negativas nos noticiários chegam toda hora, as mensagens negativas nos celulares chegam toda hora. Toda hora nós ouvimos, olha, morreu tanto, olha, faleceu tanto, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E as mensagens positivas, elas não estão aparecendo tanto. Elas não estão em tanta evidência. Nós não temos recebido nesses últimos dias, pelo menos, né, você que é da família BPC Toledo, nós não temos compartilhado destas mensagens, por exemplo, um convite para um noivado, um convite para um casamento. Nós não temos ouvido notícias dentro da nossa congregação, da nossa comunidade. Que a irmã Ciclana está grávida, que a irmã Beltrana está aguardando um bebê, que nasceu uma criança. São notícias boas que alegram a nossa alma, que alegram o nosso coração. São notícias para a qual nós, humanos, fomos criados por Deus para crescer, multiplicar. Nós não estamos ouvindo essas notícias. As notícias que nós ouvimos, sim, de alguém que está aguardando uma criança, que alguém que está grávida, é que também está internado e ou a criança ou a mãe pode correr risco de vida. Nós estamos vivendo esses dias maus, estamos vivendo esses dias de insegurança. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos tomar dessas armaduras para que nós possamos resistir esse dia mau. Esse dia mau ele vai chegar. Jó, ele disse assim: o mal que eu temia, isso me sobreveio, né? E aquilo que ele esperava que acontecesse com ele, aconteceu, né? Nós vivemos esses dias. Talvez, né, você que esteja assistindo, que não faz parte do nosso ciclo aqui de afinidade, de amizade, né, de comunhão diária, talvez você não saiba, mas nós, a minha família,
A família Fernandes, os meus parentes, nós temos vivido uns dias maus. Eu perdi no dia 3 o meu pai, junto, uma tia, tinha mais 2 tias e um tio internado. Meu irmão, desde o dia 3, está internado, está num caso muito delicado. Nós estamos vivendo esta sequência de notícias não muito boas, de notícias más. Amigos, líderes, pastores, amigos, superintendente, presidente, nós temos vivido essas notícias que não são muito boas, que são notícias ruins. Notícias de que tantas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, da nossa rede, eles estão vivendo dias ruins. Então o dia mau ele chega. Graças a Deus, as minhas tias, o meu tio saíram, mas o meu irmão permanece. Minha mãe, dia 11, foi internada. Minha esposa, a pastora Gisele, está acompanhando ela ali onde ela está internada. Ela tem 76 anos, ela está acompanhando e nesses dias que ela compartilha comigo, olha, faleceu mais um. Ela orou por uma senhora ontem, auxiliou a tomar banho, hoje a senhora faleceu. Tudo isso está acontecendo, o dia mau ele chega. Nós estamos vivendo esse dia mau. A nossa família, a família Fernandes, passa por esse momento. O meu pai e a minha tia no mesmo dia, ambos foram sepultados e nós estamos aqui crendo nessa palavra que nós estamos permanecendo firmes. Nós cremos nessa palavra e nós temos que viver esta palavra. Nós temos que permanecer firmes porque a palavra diz que nós devemos resistir o dia mau. E depois de ter vencido, que nós permaneçamos inabaláveis. Dentro dessa reflexão, nós damos um pulinho ali na história de Jó. Jó, ele disse essa expressão a qual eu já mencionei, mas o texto diz que Jó estava em um dia comum, em um dia normal, levantou, tomou seu café, quem sabe seu chimarrão, seu tererê, se existisse naquela época. Mas Jó estava em uma vida normal, um dia normal, quando de repente sobreveio algumas situações sobre ele. Mas nós vamos enxergar um pouquinho para frente do texto quando diz assim que um dos moços chegou, após daquela sequência. Um dos moços chegou e disse assim, olha, os seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito. A Bíblia nos diz, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, somando aí 10 filhos. No mesmo momento, o moço disse, sobreveio um vento, a qual derrubou toda a casa, e os 10 filhos de Jó faleceram. A palavra continua nos dizendo, o texto, que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se prostrou em terra, se lançou em terra e adorou. Queridos, para nós chegarmos a esse ponto de Jó, de adorarmos, nós precisamos realmente estar em Cristo. Nós precisamos realmente estar ancorados em Cristo. Nós precisamos realmente estar construídos em Cristo. Senão nós não aguentamos o dia mau. Quando a sequência começou a chegar, quando a sequência começa a chegar, nós precisamos resistir. O vendaval ele vem. Quando nós vemos aí a mudança de clima, de temperatura, nós vemos que começa um ventinho mais calmo, aquela leve brisa, aquele leve ventinho, e de repente o vento começa a tomar uma proporção maior, as árvores começam a balançar mais, e de repente fecha aquele tempo e desce um temporal. Nós entendemos isso de forma natural, na mesma proporção, digamos assim, no mesmo entendimento, isto vem no modo espiritual. Isto vem contra nós, o vento ele vem de uma maneira mais forte. E se nós não estivermos com as armaduras de Deus, amparados em Deus, nós não conseguimos resistir e nós não conseguimos permanecer inabaláveis. Este é o propósito de Deus para nós, nós precisamos entender isso. Só que a palavra nos diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, nós não precisamos lutar contra pessoas, nós não precisamos lutar contra a liderança, nós não precisamos lutar contra governos. A palavra nos chama para a obediência. A palavra nos diz que nós precisamos entrar contra a luta que é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É nesta esfera que nós temos que entrar. É nessa esfera que a igreja una, a igreja, o corpo de Cristo. É nessa esfera que nós devemos entrar. A nossa batalha não é bater panela para abrir templo, não é bater panela para colocar mais pessoas ou menos pessoas em uma celebração. A nossa batalha deve ser contra os dominadores destes séculos, dominadores deste mundo tenebroso.
A palavra nos diz que o Deus deste século, D minúsculo, Deus com D minúsculo, deste século, né, ele cegou, né, cegou os olhos, cegou os olhos para que eles vendo não enxerguem, e para que eles ouvindo não ouçam, para que não vejam a glória de Deus. Nós sabemos que há uma distorção, nós sabemos que há uma luta, nós sabemos que a mensagem que é direcionada agora para você, se você não estiver atento e ligado no Espírito, você pode ter um outro entendimento. Alguém pode pegar trechos dessa mensagem e fazer uma outra interpretação. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo, os nossos olhos espirituais abertos, nosso pensamento em Cristo renovado, aberto, os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes isso acontece no culto presencial, alguém estar distraído durante o culto e o pregador, o pastor diz uma frase, uma mensagem, e a pessoa então ela acorda só naquele momento e distorce aquilo que foi compartilhado. Nós precisamos entender que a nossa luta é nessa atmosfera. Nós precisamos entender que Deus, ele deu dons de Deus aos homens. Nós temos habilidades, temos talentos naturais, a qual a igreja do Senhor, ela unida, tudo isso é para a edificação da igreja. Nesse sentido que nós estamos vendo aqui de armadura, isso está falando de batalha, está falando de luta, está falando de guerra. Quando falamos de guerra, se nós comparamos isso à guerra medieval, nós vemos que havia batalhões de diversas formas. Haviam os escudeiros, haviam os homens que carregavam as lanças, haviam os arqueiros que davam uma cobertura de uma certa distância. Haviam os homens com habilidade de espada, assim como Davi, assim como o gigante Golias, homens que eram duelistas, homens que eram preparados na habilidade da espada. Nós vemos que após isso, vinha a cavalaria com os homens à espada, dando um reforço naquela batalha, naquela luta. Isto é uma estratégia de guerra. Esta maneira é a forma que nós entendemos como guerra espiritual. Lógico que nos dias de hoje, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, hoje é apenas um vírus, um drone, uma nave, uma espaçonave, um avião, qualquer equipamento guiado por GPS, e ele pode causar um estrago muito maior, um míssil teleguiado. Isto, no meu entendimento, é uma apelação. Porque a palavra nos mostra aqui todos os tempos de guerra, desde o Antigo Testamento, as conquistas, a Segunda Guerra Mundial, as conquistas que os países tiveram. Foram em estratégias e foram em batalhas, utilizando homens e experiência e habilidades humanas. Nesse mesmo entendimento, nós continuamos seguindo que os dons, os talentos que o Senhor deu, as habilidades que os homens desenvolvem, isto é para a edificação do corpo, isto é para a unidade da igreja. Isto é para o avanço na batalha. Então nós estamos vendo isso, queridos, que Deus está fazendo a unidade acontecer. Deus está movendo nesse tempo que nós não podemos estar cada um no seu templo, na sua congregação, mas a unidade do corpo está acontecendo. Aonde todos que têm dons, habilidades, talentos dados por Deus, estão somando a um só corpo, em uma única unidade, e um só propósito, e é aí que nós então vamos vencer. A palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então as nossas armas não são, das nossas milícias não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir isso que nós lemos agora em Efésios, para destruir as potestades, destruir os principados, destruir este mundo tenebroso. Há muitas coisas acontecendo por trás dos bastidores. No momento estamos vivendo a pandemia, isto em uma estratégia de guerra é um foco, isto é um chamariz. Enquanto as coisas estão todos olhando para isso, que está agitando aqui, todo mundo fica prestando atenção naquilo que está se movendo, outras coisas vão acontecendo em paralelo. Enquanto todo mundo está olhando aqui, com o foco aqui, olha o que está chamando a atenção. As coisas que estão ocultas, que estão por trás, elas passam despercebidas. Isto é uma estratégia de guerra. As estratégias existem. Uma delas chamada boi de piranha, onde eles
sacrificavam um animal, né, menos saudável, digamos assim, sacrificavam esse animal e colocavam em um rio que tinha piranha, e eles passavam com o rebanho melhor em outro lugar do rio. Isso existe, né, na forma física, e na forma espiritual também existe. Né? Satanás, ele é astuto, Satanás, ele é estratégico. Nós vemos que a palavra nos diz lá em Gênesis que a serpente, sendo a mais astuta, né, chegou para Eva e disse assim: não é assim que Deus disse que vocês podem comer de todas as árvores que estão nesse jardim? E Eva diz: olha, Deus disse que sim, mas tem uma árvore que nós não podemos comer e nem tocar nela. Nós vemos que ele chegou de forma astuta. Da mesma maneira, ele chegou para o Senhor Jesus dizendo: mas não é assim que, se você porventura estiver com fome, você não pode transformar pedras em pão? Ah, mas não é assim que Deus disse que você é o filho amado dele, e porventura você se lançar daqui, ele não vai enviar anjos do céu para te amparar? Nós vemos que ele é astuto e ele chega com estratégias. Mas se nós não estivermos amparados na palavra de Deus, nós vamos deixar ser convencidos por ele. Eva entrou em dúvida. Ela transferiu essa mesma mensagem ao seu esposo, que também entrou em dúvida. Olha, será que foi isso mesmo? Será que Deus me enganou? Mas Deus disse, mas Deus falou. E eles decidiram em fazer o errado. Eles decidiram em aceitar, né, aquilo que a serpente apresentou para eles. E nós precisamos ter esse cuidado. Né? Não podemos aceitar aquilo que o inimigo usa de estratégia para conosco. Não estou falando aqui da questão de decretos, não estou falando aqui da questão das autoridades, estou falando daquilo que o inimigo está fazendo ao nosso redor, está fazendo à volta das nossas famílias, está fazendo à volta do mundo. E nós estamos aqui de braço cruzado, querendo brigar com o A, com o B e com o C. Não é tempo mais para isso. A igreja do Senhor precisa se posicionar, se levantar e entrar para guerrear. A palavra nos diz que nós fomos alistados, chamados para o exército de Cristo. Se é um exército, então nós precisamos guerrear. Se nós somos chamados para um exército, então nós precisamos entrar nessa batalha. Se nós estamos alistados em um exército, nós precisamos batalhar com Cristo Jesus. Se eu e você estamos alistados, nós temos aqui toda a orientação. Este é o manual que eu e você temos de orientação de como se entrar. Nós temos armas poderosas em Deus. Nós podemos entrar no nosso quarto, nós podemos tirar um tempo na sala, nós temos a liberdade e acesso a Deus a qualquer momento, em espírito, em verdade, em qualquer momento, em pensamento, aonde nós estivermos, nós temos esse acesso, essa liberdade em Deus. Mas o que nós precisamos nos unir como igreja, estar unificados em Cristo, cada um com o seu dom, com o seu talento e com a sua habilidade, somando nesta batalha, com oração, com jejum, não importa, né, aquilo que o Espírito Santo conduziu o seu coração, mas em unidade, em um só clamor, para que nós possamos derrotar essas potestades e esses principados. Não é tempo de bater panela, não é tempo de ir para a rua, é tempo de dobrar os nossos joelhos e entrar nessa batalha. É tempo de orarmos pelos nossos familiares, é tempo de valorizarmos o tempo que nós temos com ele, porque os dias passam muito rápido. Os dias são rápidos demais. Para uma pessoa partir é alguns segundos. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos viver essa unidade. Talvez, como diz Eclesiastes 3, há tempo para abraçar e tempo de deixar de abraçar. Talvez estamos vivendo esse tempo de deixar de abraçar, esse tempo de viver uns dias longe. Mas se nós estamos unidos, queridos, o Espírito de Deus, ele testifica que estamos juntos. Nós vemos que quando a igreja ela está unida e ora, o céu se move. Nós vemos quando Pedro ele foi preso, a igreja estava unida. Sim, estavam todos em uma única casa, mas nós não temos mais esse espaço. Jesus diz isso para a mulher samaritana: olha, não importa se é naquele monte ou se é naquele monte. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade em qualquer lugar que estiver. Então, em qualquer lugar que eu e você estejamos, mas se nós tiramos um tempo em unidade, um tempo em confirmação com o Espírito Santo de Deus, e nós oramos ao Senhor, nós não estamos na mesma casa, debaixo do mesmo teto,
mas nós estamos debaixo do mesmo Deus, debaixo da mão e da proteção do mesmo Deus. E a palavra nos diz que então o Senhor enviou um anjo até a cadeia, a qual libertou Pedro. Nós estamos falando de um fato que aconteceu e nós podemos testificar isso numa ação, numa esfera espiritual. Se nós, a igreja, com as armaduras de Deus, se nós, a igreja, soubermos utilizar, né, o escudo da fé, não adianta dizer, eu tenho fé se eu não agir. A fé, ela está junto com a ação. Nós vemos que só fé não resolve, só ação não resolve. Fé mais ação, então o Senhor, ele faz as coisas acontecer. Eu preciso executar a fé, eu preciso exercer a fé, mas eu preciso agir dessa maneira. Eu preciso estar em Cristo Jesus, então eu preciso estar amparado nele. Eu preciso viver isso nele. Nós estamos vivendo esses dias maus, a minha família está vivendo esses dias, mas nós estamos amparados em Cristo Jesus. Porque se nós fomos chamados nele e fomos inseridos nele, enxertados nele, como a videira verdadeira, então é ele que nos dá a vida, é ele que nos dá o motivo, é ele que nos dá a força, é ele que nos dá a condição de continuar para o foco, continuar para o alvo. O apóstolo Paulo disse, eu sigo e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós precisamos continuar olhando para o alvo. Nós sabemos que em uma batalha nós vamos perder pessoas. Nós sabemos que em uma batalha os primeiros que vão, eles podem ser que eles venham a morrer. Nós podemos perder um amigo que está batalhando ao nosso lado. Sabemos que em uma batalha, em uma guerra, haverá baixas. Sabendo isso, nós podemos encaixar aqui o caso de Davi, que envia Urias à frente, porque ele sabia que estando à frente da batalha, é mais fácil alguém ser atingido, é mais fácil alguém ser derrubado. Nós sabemos que uma batalha, nós vamos perder alguns soldados, vamos perder alguns companheiros, mas na batalha de Cristo, nós não perdemos companheiro. Na batalha de Cristo, a palavra nos diz que nós os veremos outra vez. A batalha de Cristo nos diz que nós estaremos com eles outra vez. A palavra nos garante que nós teremos, um reencontro com aqueles que já partiram no Senhor. É isso que nos consola, é isso que nos fortalece, é isso que nos deixa firmes para o dia mau. O dia mau ele vai chegar. O dia mau ele já está acontecendo, em nosso país, está acontecendo no mundo. O dia mau está acontecendo. Mas nós sabemos que com Cristo somos mais do que vencedores. Nós sabemos que o nosso consolo é a vida dos apóstolos. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que além de resistir, nós devemos permanecer inabaláveis. E eu quero te convidar nesse momento, vamos orar ao Senhor, com toda a oração e súplica, como diz a palavra, orando por todos os santos, orando por todos os soldados, orando por todos aqueles que estão em Cristo Jesus, firmes e vigilantes. Nós precisamos perseverar na súplica por todos. Não é orar um dia, não é orar meia hora, não é orar quando se lembra. É todo momento, toda hora, todos os dias, vigiando e orando por todos. E nós cremos que nós assim permaneceremos inabaláveis. Esta palavra eu deixo ao seu coração e vamos orar nesse momento para que o Senhor ele possa nos fortalecer. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A coragem vem do Senhor, a ousadia vem do Senhor, a força vem do Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor e Ele nos sustenta e Ele nos garante que assim nós permanecendo, nós venceremos. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos mais uma vez, te louvamos por essa palavra que o Senhor compartilhou aos nossos corações, te louvamos, Senhor, por esse entendimento a qual o Senhor nos traz. Nós estamos em uma batalha, nós sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, potestades, Senhor, os dominadores deste mundo tenebroso. Nós entramos, Senhor, como igreja em unidade. A sua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos e houver concordância, a estar ligando na terra como no céu, está tendo a sua autoridade, está executando algo que o Senhor já deixou preestabelecido como ordem, já nos deu o poder, já nos deu a autoridade, nos deu o direito para usar tudo isso em nome de Cristo Jesus. Então nós nos unimos, Senhor, em unidade. Nós clamamos, Senhor, pelas nossas famílias, nós clamamos, Senhor, pela nossa nação, nós clamamos, Senhor, pela nossa cidade, nós clamamos pelas nossas autoridades, nós clamamos, Senhor, pelos pastores e amigos
da nossa denominação, da nossa obra, de toda a igreja, Senhor, da igreja una do Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que foram atingidos, Senhor, por este vírus que está tomando uma proporção maior, que está tomando um espaço maior, que está em evidência, Senhor, mas nós sabemos que existem outras enfermidades também, mas nós clamamos nesse momento que o Senhor tem todo o poder para intervir, o Senhor tem todo o poder para curar, o Senhor tem todo o poder para visitar os hospitais, os leitos e restaurar, Senhor. Nós sabemos que tudo há uma permissão do Senhor, tudo está debaixo das suas mãos, do seu controle, o Senhor tem a permissão de tudo, ó Pai. E nós te louvamos, né, por isso e pela paz que o Senhor nos traz. Mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a todo esse momento, o Senhor nos traz a paz. E nós pedimos que essa paz, Senhor, ela se estenda a todos esses que estão hospitalizados, aos enfermeiros, aos médicos, toda a equipe que trabalha, Senhor, em cada unidade, dando o seu máximo, Senhor, com falta de alguns equipamentos, com falta de alguns recursos, dando o máximo de si para auxiliar pessoas. Que o Senhor traga a sua paz, porque a sua palavra nos diz que a igreja, ela tem a paz. A sua palavra nos diz que a sua igreja tem a paz de Cristo, porque é a paz que o Senhor deixou os discípulos dizendo, a minha paz eu vos dou. E esta paz, nós somos portadores dela e nós queremos transmitir essa paz para quem está assistindo essa ministração, para quem está ouvindo, Senhor, essa mensagem, que receba esta paz do Senhor, que o Senhor deixou aos discípulos e deixou a nós, essa paz que nos faz descansar, essa paz que nos faz deitar no travesseiro, Senhor, e dormir sossegado, como o salmista diz, essa paz, Senhor, que nos traz a tranquilidade e a segurança de saber que até aqui o Senhor está conosco, até aqui o Senhor nos ajudou, e o dia de amanhã o Senhor pertence, e se porventura nós levantarmos é porque o Senhor permitiu, e o Senhor estará conosco o dia de amanhã também. Esta paz, Senhor, é que nós apresentamos, essa paz é que nós compartilhamos, que a pessoa que está ouvindo, assistindo essa mensagem agora, receba essa paz, receba esse conforto, receba esse bálsamo, receba esse refrigério, Senhor. E a sua paz, ela excede todo o conhecimento humano, o seu amor excede todo o conhecimento humano de amor, de afinidade. O seu amor, Senhor, é inexplicável, é algo que o Senhor coloca dentro de nós que não temos como explicar, mas temos como manifestar através das nossas ações, dos nossos gestos, que somos filhos de Deus e que recebemos esse amor. Que a sua palavra nos fortaleça, Senhor. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá coragem, é o Senhor que nos faz permanecer firmes e é o Senhor que irá nos conduzir para que nós sejamos inabaláveis. É o que nós pedimos nesse momento, nesta ministração, nessa noite, nesse culto, Senhor, online. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor seja contigo, com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor continue te guardando, prosperando, te dando uma semana abençoada, uma semana próspera. E como a palavra nos ensina, por onde você passar, você seja um canal de bênção, seja um abençoador e também seja abençoado você e sua casa. Um beijo no seu coração, continue orando por nós, pela minha casa, pela minha família. Você que é da família BPC Toledo, terça-feira, dia 16, nós estaremos em um clamor de 24 horas de oração. Nós estamos em 17 denominações aqui da cidade de Toledo, num clamor de 7 dias, 24 horas por dia, e um clamor em unidade, para que Deus faça o seu propósito. Nós estamos nessa luta, né, contra os principados e potestades. Nós não estamos contra, né, nossas autoridades. Nós estamos em uma luta para a qual nós fomos chamados. Some conosco em oração. Se você, né, não é da família BPC Toledo, mas quiser somar conosco nesse dia, me envie uma mensagem, procure, né, alguém aí, nos mande uma mensagem e some conosco, ou mesmo que você não nos comunique, tire um horário da meia-noite de segunda, de segunda para terça até meia-noite de terça para quarta. É o nosso dia de estarmos clamando, é o nosso dia de estarmos nessa batalha. Não que nos outros dias nós não vamos orar, mas nesse dia nós fechamos os 24 horas para que nós possamos estar clamando ao Senhor Jesus, para que o Senhor, né, estabeleça, para que o Senhor manifeste o seu poder. Amém? Muito obrigado. Se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém que você acredita que precisa, com alguém que você acha que vai ser útil,
compartilhe essa mensagem, transmita a palavra de Deus, leve o amor, a paz, a graça do Senhor. Ou você mesmo pode compartilhar, levar uma mensagem, porque é tempo que cada um de nós temos dons. Às vezes um tem 1, outro tem 5, outro tem 10, mas esse é o momento que é para a edificação do corpo. Use aquilo que Deus te deu, use o dom que Deus te deu, use o talento que o Senhor te deu, desenvolva a habilidade que o Senhor te deu e seja alguém representante do reino de Deus nesse momento que alguém precisa. O seu vizinho pode estar precisando. Fale do amor de Deus, por cima do muro, por cima da cerca mesmo, com distanciamento. Mostre que há um Deus na sua vida que te dá a paz, que te protege, que te guarda. E seja esse canal de bênção ao seu vizinho, à sua rua, ao seu bairro, à sua cidade. Deixe Deus te usar nesse momento. Entre nessa batalha, seja um soldado e não se esconda na caverna, não fuja, não pegue um navio para Tarsis. Todos nós temos a nossa Tarsis. Não pegue um navio para Tarsis, mas vá para Nínive, vá para o lugar que Deus direcionou você e precisa te usar. Amém? Em nome de Jesus, até a próxima.